te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória. Do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ir junto com os anjos, cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Povo 100% à luz da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, culto de quinta-feira, e nosso coração se enche de alegria, porque mesmo em meio a uma situação tão difícil quanto essa que nós estamos vivendo agora, nós continuamos unidos, porque a igreja ela está unida em Cristo Jesus. Mesmo estando aqui, no seio do meu lar, você aí na sua casa, estaremos sempre juntos. Gostaria de dizer que a saudade toma conta do nosso coração, isso é normal. Mas muito em breve estaremos juntos de novo, juntos. Será dia de festa. E que essa perspectiva boa desse reencontro, das atividades da vida voltarem ao normal, é que deve nos encher de força agora que nós estamos nessa caminhada. Que Deus continue a nos abençoar. Eu gostaria de dividir contigo essa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos acompanha agora nesse instante, um trecho da palavra do nosso Deus, das Sagradas Escrituras, que se encontra ali na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor:
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Oremos. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, nós recorremos a Ti mais uma vez, te pedindo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, nos dê entendimento a respeito da Tua palavra. E que essa palavra, Senhor, possa nos alimentar, ó Deus, o nosso horizonte de esperança, Senhor, de boas expectativas a respeito daquilo que ainda viveremos. Essa é a oração que nós fazemos, ó Deus, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nesse momento que nós estamos atravessando, o mundo inteiro, essa pandemia do Covid-19, precisamos observar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E a partir dessa palavra, nós devemos nos situar dentro desse contexto. Porque somos bombardeados a cada momento por novas informações. E, na maioria dos casos, essas informações não são informações que nos tragam esperança. Muitas vezes nós vemos controvérsias dos nossos líderes que também podem tirar a estabilidade daqueles que por eles são liderados. Mas como iremos nos manter firmes? Como firmados? Como não vacilaremos num momento como esse? Bom, Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele fala sobre a base da fé cristã. E quando ele trata essas questões que são primordiais, ele dá então para a igreja um ensinamento que a fortalece. Por quê? Porque ele coloca a igreja numa perspectiva correta. Quando em meio à grande tribulação nós perdemos a perspectiva correta, quando deixamos de focar, quando deixamos de olhar na direção certa, aí nos enfraquecemos. Aí o desespero toma conta. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre a base da fé cristã. Ele diz que a igreja, ela não vacila, porque essa igreja, ela professa a sua fé baseada na rocha que é o próprio Cristo Jesus. Por que não vacilaremos? Porque somos alvos da graça de Deus em Cristo Jesus. Por que não vacilaremos? Porque as nossas vidas estão alicerçadas em Cristo. As circunstâncias mudam, mas isso aqui não muda nunca.
Eu e você somos alvos do amor de Deus em Cristo Jesus. Ainda domingo passado, né, pela manhã, no nosso culto matutino, Deus falou profundamente no nosso coração. Naquele momento em que os apóstolos experimentaram grande tristeza e foram, naquele dado momento, foram experimentados no que é sofrimento, no que é incerteza, insegurança, logo depois da cruz de Cristo, quando foram testemunhas do corpo sendo sepultado, o corpo do Cristo. Voltaram para casa, se trancaram dentro de casa e diz o texto que ali eles ficaram sem perspectiva nenhuma, sem coragem, sem esperança, sem força. Mas diz o texto que Jesus os visitou, Cristo ressurreto. E diz o texto que ele entrou naquela casa mesmo com as portas trancadas, as janelas, e nós falamos isso domingo. E quando ele entra naquela casa, a palavra de Cristo é: paz seja convosco. Quer dizer, ele é aquele que traz paz, mas a paz que ele traz está baseado na sua própria obra. Por quê? Porque imediatamente ele mostra as mãos e o lado, ou seja, as marcas da cruz, do sacrifício do Cordeiro Santo pela minha vida e pela tua, pela entrega. Um amor que pagou o preço, o sangue derramado, que nos lava e nos purifica de todo pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa fé está nele. As coisas à nossa volta podem mudar, as circunstâncias podem variar, mas nós não seremos abalados. Por quê? Porque a nossa fé está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Então, se nós estamos vivendo um momento de conforto, se nós estamos vivendo um momento de tranquilidade, estamos firmados em Cristo. Se é uma brisa que acaricia o nosso rosto, estamos firmados em Cristo. Agora, se a tempestade se levanta, se o céu se escurece e se aproxima de nós a tribulação, ainda assim estamos baseados na rocha que é Cristo Jesus. Essa certeza que nós temos de que não está no poder das nossas mãos, sabe? Porque por muitas vezes, quando nós estamos fazendo, operando, quando podemos resolver com o nosso jeito, com a nossa forma, isso nos dá uma certa segurança. Mas quando tudo isso nos é tirado, aí aqueles que confiam no seu braço, aqueles que confiam no seu jeito, na sua forma, perdem a esperança. Como diz o salmista, alguns confiam em carros e cavalos para o campo de batalha. Não seremos vítimas dos nossos inimigos, porque temos carros e cavalos. E naquela época, carros e cavalos definiam a vitória no campo de batalha. Mas ele diz assim: nós confiamos no Senhor. Ele é a nossa força. E aí nós continuamos caminhando aqui no texto, né? E Paulo, né, escrevendo aquela igreja que estava experimentando perseguição e que ia experimentar ainda muito mais. Ele vai dizer que nós devemos nos gloriar nessa certeza da graça, da misericórdia de Deus por nós em Cristo Jesus. Estarmos ligados ao trono de Deus por intermédio dele. Isso é obra do próprio Deus em favor dos homens, não através de obras humanas, mas através da sua graça, da sua misericórdia. Ele diz: mas também devemos nos gloriar nas próprias tribulações, nos momentos difíceis. A igreja já atravessou muitos momentos difíceis. Os servos do Senhor sempre experimentaram adversidade. Alguns momentos de conforto, de tranquilidade, mas alguns momentos também de grande tribulação. Jogando por terra aquela mensagem fácil e barata que muitos pregam,
de que não teremos dificuldades nem problema porque somos servos do Senhor, e eu costumo dizer sempre para vocês que são minhas ovelhas, de que essa afirmação, de que essa teologia não resiste a uma leitura superficial das Escrituras, é por isso. Porque as Sagradas Escrituras nos mostram o tempo todo que problemas e dificuldades nós vamos enfrentar, como essa que nós estamos enfrentando agora. E a igreja está enfrentando. Você está enfrentando na sua casa, na sua família. Olharmos para o futuro e não sabemos como será. Será que vamos sucumbir agora? Não. A palavra do Senhor nos mostra que não. Firmados na rocha, que é Cristo Jesus, alicerçados nessa rocha, nós avançamos. E devemos entender que as tribulações nos fazem melhores. Por quê? Porque a caminhada proposta por Cristo Jesus melhora o pé que caminha. Melhora o meu coração, melhora o teu. É certo que o Abraão que saiu de Ur dos Caldeus, chamado pelo Senhor, ele e a sua família, chegaram até o destino prometido por Deus, muito melhores do que quando começaram a caminhada. Portanto, Paulo diz assim, as tribulações, elas produzem perseverança. Nós somos experimentados e aí ganhamos anticorpos. E aí ficamos mais fortes. Ganhamos a musculatura necessária para enfrentarmos a próxima dificuldade. Na zona de conforto, irmãos, nós não aprendemos nada. Na zona de conforto, continuaremos sempre inexperientes. Aqueles que são experimentados pelo Senhor, eles ficam mais sábios na caminhada. Se tornam pessoas mais sábias. Sabe, já não haverá mais espaço na vida de um homem e de uma mulher que passaram por grande tribulação, o chorar, porque hoje deixou de experimentar o que está acostumado a experimentar para ter uma experiência nova. Já não cabe mais aquelas coisas mesquinhas, aquelas picuinhas, aquelas reclamações, sabe? Aquele choro desmedido, descabido, aquelas brigas, intrigas que eram comuns são deixadas de lado. Por quê? Porque a gente cresce. Aquela pirraça própria da criança, conforme a gente cresce e avança, já não cabe mais. Devemos entender que a tribulação nos torna mais fortes. Por isso perseveramos. É interessante porque diz a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva, capítulo 2, a partir do verso 42, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, é na Bíblia, na leitura da Bíblia, é no se debruçar sobre a palavra de Deus, é no aprender de Deus, é o viver a palavra do Senhor na sua própria vida, na sua própria história, é que faz com que a pessoa, num momento de grande dificuldade, ela avance. Os grandes homens da Bíblia avançaram, como Daniel avançou, como Davi avançou. Diz o texto que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência, ou seja, ficamos experientes, sabe? Porque nós vivemos, nós temos uma história para contar, nós temos um testemunho para dar. Já não fica mais aquele crente que vive de contar a história dos outros. Vive de citar a experiência de terceiros. Não, é a experiência pessoal, daquele que é amadurecido na fé, experimenta do agir de Deus na sua vida, e no momento de grande dificuldade,
ele se percebe abençoado, tratado, cuidado, guiado, iluminado por Deus. E isso, então, vai nos capacitar para o dia que virá, e mesmo que o dia se apresente, o dia de amanhã, com desafios maiores do que os de ontem, as experiências de ontem me darão a condição para viver as próximas. Aí eu me lembro, né, da grande experiência de Davi. Davi diante de Saul, o povo amedrontado, o inimigo se levanta, ele parece forte demais, poderoso demais, ele parece invencível aos olhos do povo e do próprio rei. Portanto, ele estava ali afrontando, ele estava ali infligindo mais medo no coração daqueles que ouviam os seus brados, acovardados, amedrontados. Diz o texto que Davi se apresenta diante do rei, e o rei diz que ele não deveria ir para o campo de batalha e apresentou os motivos pelos quais ele não deveria ir. Por quê? Porque ele era jovem demais, ele era uma criança, do outro lado tinha um guerreiro que era experiente, do outro lado tinha um gigante que era invencível, não tinha experimentado derrota. Até aquele dia ele era o campeão de todas as batalhas. Não havia ninguém para contar uma história acerca daquele gigante que falasse do dia em que ele perdeu. Mas Davi, ele convence o rei contando a história da sua vida, a sua experiência. Ele diz assim, e a gente vai encontrar esse relato lá em primeiro livro de Samuel, né, no capítulo 17, versículo 34, ele falando para Saul: olha, rei, quando eu tomava conta das ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso e atacaram as minhas ovelhas. Me atirei contra eles e naquele dia o Senhor me deu o leão nas minhas mãos, o Senhor me deu o urso nas minhas mãos, e assim como o Senhor fez naquele dia, o Senhor fará de novo. Isso é experiência. Quem disse que naquele dia em que apareceu o leão e que rugiu ali para as ovelhas de Davi, quem disse que não estremeceu? Quem disse? Mas ele confiou no Senhor, enfrentou o adversário, venceu a batalha. No dia que apareceu o urso e se colocou ali no caminho do servo do Senhor, mais uma vez, guiado pelo Senhor, mais uma vez, alicerçado na certeza de que Deus era com ele, ele se levantou e se atirou contra o adversário e o venceu. Isso virou, então, experiência. Quando ele vai para o campo de batalha, o adversário é muito mais forte, já não é o leão nem o urso. É muito mais experiente, é um guerreiro, mas ele sai com a experiência de quem vence batalhas em nome de Deus, de quem passa pela tribulação bem seguro nas mãos do Senhor. Tem história para contar. E quem ouve é impactado pela palavra. Saul, impactado por aquela palavra, por aquele testemunho de Davi, ele sabia das implicações. Por quê? Porque se Davi saísse e perdesse, certamente todo o povo se tornaria escravo e o próprio rei Saul estaria em grande risco, submetido ao adversário. Mas aquele testemunho, aquele olho brilhando de quem viveu uma experiência com Deus, se torna irresistível. Gostaria de dizer para os irmãos que nós vamos sair dessa situação, irmãos, como igreja, a primeira igreja presbiteriana em Queimados, como a igreja presbiteriana do Brasil, como a igreja de Cristo no Brasil e também no mundo, muito melhores. É isso que a gente tem que pedir. A gente sair como Davi saiu. A gente sair como Abraão saiu. A gente sair da cova dos leões como Daniel saiu. A gente sair da fornalha como os meninos saíram naquele dia. Muito melhores do que aqueles que entraram. Agora experimentados também na tribulação. Para a gente poder terminar, eu gostaria de dizer para os irmãos que Paulo nos faz lembrar também, ensinando os irmãos de Roma, que a nossa esperança
ela se alimenta do amor de Deus derramado em nosso coração pelo próprio Espírito Santo. Quer dizer, nós somos alvos do amor de Deus. Ele me ama, Ele ama você também. Saber isso, irmãos, e saber a partir do próprio Deus que se revela a nós nas suas sagradas escrituras, nos enche sempre de grande alegria. Alimenta a nossa esperança, fortalece a nossa fé. Agora é hora de, baseados na palavra do Senhor, agora é hora de, confiados no Senhor, a partir de uma vida de oração, nesse momento de grande tribulação, perseverarmos, ganharmos experiência, e a nossa esperança jamais será abalada. Que Deus abençoe a cada irmão, que Deus abençoe a todos nós, e que nós possamos ter a certeza de que estamos sendo forjados nessa forja. Sairemos melhores. O nosso louvor ninguém vai poder abafar. A nossa oração, ela ecoa no céu. A nossa vida é vivida debaixo da proteção do nosso Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre você, sobre a sua casa e a sua família. Que Deus nos abençoe.